Fala, nação bicolor, beleza? Aquele abraço para você que me acompanha aqui no React Paysandu. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. A gente vai falar do Papão da Curuzu, maior campeão da Amazônia, o Paysandu, que tem um jogo difícil contra a equipe do Barra de Santa Catarina, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Um jogo que vai marcar aí por essa Série C, jogo dificílimo que o Paysandu vai contar com o apoio da sua torcida para conseguir essa vitória. Vai ser difícil, mas eu acredito na vitória do Maior do Norte. Então, vamos juntos aí, fiel. A gente vai falar também de quais canais vão transmitir essa partida. A gente também vai falar muito sobre isso. Vai repercutir também os jogos da rodada neste sábado que irão acontecer. E a gente vai bater para vocês aqui, que a gente tem que estar de olho também, né? Tem que estar acompanhando, tem que estar de olho, porque alguns ainda vão ser os nossos adversários na competição. Então é sempre bom a gente estar de olho, estar sempre acompanhando, estar bem informado sobre os nossos rivais aí na competição. E olha, galera, se você é bicolor e me acompanha aqui, gosta do nosso conteúdo, deixa o like e também, principal, se inscreva aí no nosso canal, que é muito importante. Está começando, está galgando aqui no YouTube, então a gente conta muito com o seu apoio. Não esqueça de se inscrever, não custa nada, é só tu clicar aí no inscrever-se e você vai estar ajudando o canal do React Paysandu. A gente traz muita resenha aqui, traz reações da imprensa daqui também, que a gente sabe que a imprensa daqui tem muitos que são remistas e não escondem isso, mas a gente traz reações do rádio quando o Paysandu vence, né, a loucura, e até minhas reações também, porque eu faço trabalhos para Papão TV, então geralmente eu estou trazendo aqui alguns conteúdos. Então, fortalece aí o nosso canal, vamos juntos aí nesse trabalho, beleza? Agora, sem enrolação, após a vinheta, vamos falar do maior campeão da Amazônia. Fala, nação bicolor, beleza? Aquele abraço para você. Olha, a gente vai falar sobre Paysandu e Barra, um jogo muito difícil para o bicolor paraense, né, que tem esse confronto contra a equipe catarinense que veio de vitória contra a equipe do Maranhão por 3-0, jogando lá em Santa Catarina, e o Paysandu vem de empate com outra equipe catarinense, que foi o Brusque, por 1-1 jogando no estádio da Curuzu. Você sabe muito bem, o Paysandu fez aquele amasso contra a equipe do Brusque, teve a questão da arbitragem, mas o Paysandu acabou ficando no empate contra a equipe do Brusque e agora vai tentar recuperar contra a equipe do Barra, um jogo dificílimo. A gente sabe muito bem, né? A equipe do Barra é uma equipe que já é SAF, é uma equipe muito bem organizada, muito bem estruturada, mas o Paysandu, jogando em casa, jogando nos seus domínios, logicamente vai querer a vitória, vai querer vencer o jogo diante da sua torcida, que com certeza vai estar marcando presença em grande número, acima dos 11, 12 mil, e casa cheia, torcedor vai lá, vai apoiar o Papão da Curuzu. O Paysandu, que no meio de semana venceu a equipe da Independência pela Copa Norte por 2-1, um destaque importante para o Lucas Cardoso, que chegou, né, foi contratado para jogar como meia, para ser o possível substituto do Marcinho. Só que ele também faz a posição de beirada de campo. E ele jogou contra a Independência pela beirada do campo e foi muito bem. Acredito que pode ser uma posição que ele se encaixa aí. O problema é, se o Marcinho se bater, quem é que vai no meio? Salomone ou o Lucas Cardoso? Eu confesso que eu não confio muito no Salomone para jogar essa Série C, né, que a pegada é outra, é muita força física e tudo mais, e eu não confio, sinceramente. Apesar que o Salomone fez gol contra a equipe do Independência, que não dá para ter tanta relevância esse time da Copa Norte. Então, o Paysandu tem esse confronto muito difícil contra a equipe do Barra. O Paysandu tem que vencer, né, tem que fazer o resultado, 1-0, porra, já tá suficiente para o Paysandu dar uma respirada aí na Série C, tem muito jogo pela frente, mas é importante o Paysandu toda a rodada e pontuando, em casa vencer, fora roubar ponto, como tá fazendo. Venceu a equipe do Volta Redonda, só tropeçou em casa contra o Brusque, mas isso já é passado, foco agora no Barra e acredito muito na vitória. Olha, os jogos de hoje pela Série C do Campeonato Brasileiro: Confiança e Santa Cruz às 16 horas, às 17 horas, Inter de Limeira
e Ituano de São Paulo. O Ituano que está jogando a Série A2, né, do Campeonato Paulista, chegou na semifinal e está tendo que conciliar essas duas competições. O Volta Redonda encara a equipe do Caxias às 6h15 da noite, Paysandu e Barra às 6h30, às 7h30, Ipiranga de Erechim contra a equipe do Anápolis e Amazonas enfrentando a equipe do Maranhão às 8h30. O Amazonas que está com 100% de aproveitamento, venceu Confiança e também venceu a equipe do Ituano por 3-0, né? O Amazonas que caiu, né, na temporada passada, juntamente com o Paysandu. Caiu juntamente com o Paysandu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, duas equipes aí que desceram da segunda divisão e que pretendem retornar à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O líder do momento é o Amazonas com 6 pontos, o Maringá é o segundo com 6, o terceiro é o Botafogo da Paraíba. Só o que diferencia essas equipes é o saldo de gols, né? A equipe do Amazonas marcou 4 gols e não sofreu nenhum. Então, a gente vê isso aí, essa classificação, e as 3 equipes que venceram as 2 partidas na Série C. O quarto colocado Guarani com 4, o Floresta na quinta colocação com 4, o sexto colocado é o Brusque com 4, o sétimo é o Ipiranga de Erechim com 4, e fechando o G8 o Santa Cruz com 4. Seguido aí de Paysandu na nona colocação com 4, o décimo é o Barra com 3 pontos, com 3 pontos também o Inter de Limeira na 11ª posição, 12º é o Caxias com 3, 13º o Ituano de São Paulo com 3, o 14º Figueirense com 1, 15º Maranhão com 1, e as equipes zeradas, na 16ª Itabaiana, 17º Confiança, 18ª Ferroviária, e nas últimas posições que estariam caindo no momento, a gente sabe que tem muito campeonato ainda, 19º Anápolis de Goiás com 0, e o 20º é o Volta Redonda, que inclusive caiu da temporada passada da Série B para a Série C. Então, você acompanhou aí os jogos que irão acontecer hoje pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Paysandu que precisa da vitória, como eu já falei, o Paysandu que pode ir com a seguinte equipe para esse jogo diante da equipe do Barra, com o goleiro Gabriel Mesquita, Edilson Castro, Bruno Bispo e Bonifácio, Brian, eu não sei se é Brian ou o Pedro Henrique. A gente sabe que o Pedro Henrique não treinou a semana toda, então poderia ser aí o Brian ou o Henrico, Caio Melo, Marcinho, Cleiton Pego, Ítalo Carvalho e também o Cabo Henrique. A provável equipe do Paysandu é essa. A gente falou aí da negociação do Pedro Henrique, já está na equipe do Flamengo, voltou hoje para Belém, então, aliás, ontem para Belém, e vai ser reintegrado com a equipe do Paysandu. Vai ficar até o fim da temporada para ajudar o Paysandu na temporada a conquistar o acesso. É um jogador de muita importância no elenco, então pode nos ajudar bastante aí o Pedro Henrique, que deixou até uma mensagem para a torcida, falando que vai voltar, que vai ajudar e que vai encontrar a fiel bicolor no estádio da Curuzu mais tarde. Então, é isso, rapaziada. E a transmissão desse jogo você vai poder acompanhar na Sportnet, né, no YouTube, tem canal fechado, vai poder acompanhar na Band, né, a Band vai transmitir essa partida. Então, 2 canais que você vai poder estar acessando para poder acompanhar o jogo do Paysandu Esporte Clube. E se você quiser acompanhar a transmissão em áudio, estilo rádio, você pode estar acompanhando lá na Papão TV, estarei narrando esse jogo, ao lado aí do Zé Augusto, Zé Tessado, você conhece muito bem, torcedor bicolor, então vem com a gente. E eu peço mais uma vez para você, torcedor bicolor, que ficou até agora no vídeo, deixa o like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações, que é muito importante. Só lembrando que a gente está com esse canal novo aqui, a gente conta muito com o seu apoio. Eu vejo que muita gente assiste, mas não se inscreve. Então, vamos se inscrever aí, dá essa moral pra gente. Se tu é bicolor, tu vai dar essa moral pra gente, né? Então, tamo junto aí, rapaziada. Aquele abraço e que venha uma grande vitória pro nosso Papão da Curuzu. Tamo junto!